E aí, povo? Galera, hoje eu vou fazer um negócio um pouco diferente do que eu costumo fazer. Tô jogando aqui a corrida 500 pontos para falar sobre o seguinte. Tem muita gente, pode parecer uma coisa muito boa, mas tem muita gente que não sabe diferenciar o que é bot e o que é Preparar, player. já! Tá, vamos lá. Como vocês viram aqui, o bug eu tô jogando contra bot. Contra e com bot, né? Tô com o IA. Mas isso foi já pré-definido. O que acontece? No começo do jogo, até o experiente tem muito bot. Grande, se eu não me engano, a ordem é grande elite, né? Grande e elite é 95% regados de bots. Aí no experiente começa a aparecer jogador. E qual que é o problema? Né? Vou tentar ser bem resumido, bem sucinto. Qual que é o problema? Muita gente começa a jogar assim e acha que sabe jogar o jogo. E não é culpa da pessoa, porque ela jogou sempre assim. Aí ela acha que sabe jogar o jogo, porque ela foi meio que induzida a isso. Ah, induzida como? Se a pessoa não tem parâmetro, ela começou a jogar, ela faz as coisas dela e ela só ganha. O que ela vai achar? Que a culpa é de quem? Considerando que ela só ganhava. Isso é a culpa dos coleguinha. Falar que os coleguinha são burros. E ela tá errada nisso? Não. Porque é o que ela tem como certo. E assim, eu acho interessante a empresa, de um modo geral, começar a rever essa questão. Porque se a pessoa sempre ganhou, por que agora ela tá só perdendo? Então, aí antes da gente sair culpando os, os outros players, né? Que todo mundo é, como que eu posso falar, é sempre culpa dos outros, né? É sempre os outros, a gente nunca tem culpa. E assim, aí como identificar de uma maneira rápida, mais assertiva? Os bots demoram... rapaz, os bots demoram pelo menos 1 segundo para no pitch inicial a começar a andar. Ele demora 1 a 2 segundos para começar a andar. Esse é o ponto 1. Ponto 2, só que aí pode se confundir com outros jogadores, a questão de não escolher rota. Bot não escolhe rota. Então, se não escolheu rota e demorou para andar,
certeza que são bots. Geralmente não tem bot no meio de jogador. Por exemplo, se você está numa partida, 3 escolhem rota e 2 não, esses 2 foram jogadores que não escolheram rota. Geralmente não mistura. Às vezes você pode achar, deve ser bot. Não, não é bot. É jogador ruim. Tá, mas aí talvez pode não parecer que tenha sentido, né, no que eu estou falando, mas é só vocês pararem para analisar. Por que tem muito experiente que parece que tá em Nárnia? É a referência que ele tem do jogo. É culpa do jogador? De certo modo, não. Porque, como eu falei, esse foi o jogo que ele jogou. A forma que ele jogou. Então, aí a gente tem que ter cuidado. Que golaço! Tem que ter muito cuidado ao se tratar disso, sabe? E não é defendendo o jogador não, porque eu sei como que é. E é ruim, aí acaba, tem gente que xinga. Não é isso, não é ter um jogo legal ficar ofendendo, entendeu? Precisava ser revisto essa postura de né, complicado, né? Precisa ser revista essa postura da empresa. E a gente sabe que eles não estão muito aí. Eles não estão muito aí porque o foco deles é outro. E uma coisa que deixar bem claro, o Pokémon, em relação a lucro para time, Vitória! que é a empresa, em lucro, eu acho que o Pokémon é o sexto jogo deles. O jogo mais rentável deles, e que é um dos mais rentáveis, é o Honor of Kings. E o jogo é deles. Agora, no Pokémon, eles estão sujeitos às regalias da nossa querida Nintendo, né? Então, temos que ter muito cuidado ao falar. Eles realmente não estão nem aí. Eles estão realmente se importando com o chinês, com o Pokémon chinês. Inclusive, o TFT teve uma atualização que agora ficou muito bonito o jogo, assim. Tem mais personagens. Eu acho que lá deve estar com 50 personagens, eu acho. Assim, e agora quando você termina o round, o Pokémon, a equipe que vence, né, independente, vai e pontua e a pontuação é o dano que o que perdeu vai receber. A animação tá legal, tá bem, o jogo tá, eles estão tendo bastante carinho com o jogo de um modo geral. E é isso. Não adianta querer. O jogador tem que fazer a parte dele. Não tem que fazer, tem. Porque assim, o jogo vai ser mais divertido para você e mais divertido para sua equipe e até para os oponentes. Porque é legal você ter um jogo. Como que eu posso falar? Um jogo mais puxado assim. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Você tem um jogo mais
mais jogado, porque assim, pode parecer besteira, mas o que eu peguei isso aqui? Um jogo, quando ele é disputado, é legal, tanto pra mim, pelo menos pra mim, isso é opinião minha. Ele, mesmo que perca, mas tem jogo que é legal você participar do jogo. Tem partida que é bacana, bacana mesmo, assim, independente do resultado. Mesmo que perca. Da mesma coisa que se você Preparar, jogar e você já! só passear na partida, pra mim também não tem. Não tem a mesma graça, assim, sabe? Pode parecer besteira, mas é a minha opinião, né? Eu acho que independente do resultado, o bacana é a partida ser gostosa de jogar. Pra você terminar a partida, mesmo que perdeu. Mesmo que perdeu, eu falo, caramba, ó, da hora essa partida, foi da hora. Ixi, que termo mais cringe da hora. Mas show de bola. Entendeu? Aí vocês que são mais jovens, mais novos em jogo de um modo geral, talvez um dia, quem sabe, vocês entendam o que eu quero dizer. Assim, vitória é legal, todo mundo quer jogar por vitória, né? Não tem nenhum bom samaritano. Mas a partida precisa ser divertida. Tá ok? E só voltando ao ponto inicial do que eu gostaria de falar nesse vídeo aqui, é em relação aos bots, né? Que tem gente que não sabe mesmo como detectar bot e não ficar xingando pessoas, porque se você sabe que, ou também não xingar bot, né? Coitado do bot. Então é isso. Você aprenda a identificar quando é bot. E só retificando, bot não escolhe rota, em hipótese alguma. Bot escolhe rota e ele demora de 1 a 2 segundos pro pitch inicial na partida. Então não escolheu rota e demorou para andar no começo, é bot. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu só vou terminar aqui. Vou lá ver se eu consigo pegar alguma skin, que faz umas 2 semanas que eu não pego skin, né, no gacha. E gacha, pra mim, gacha deveria deixar de existir em todos os jogos. Tem 300 aqui. Então é isso, gacha é caça-níquel. E esses igual desses baús aqui. É o gacha clássico, né? O ruim é aqueles, por exemplo, aquele dos baúzinhos. É que aí você tacar
você tacar as pokebolas, sabe? Aí fica faltando 2 pontinhos para você pegar uma coisa que você queria. O que você faz? Você gasta, se você tiver, você gasta 120 cristais para rodar. Aí o negócio consegue. Ah, não consegui sair. O cara me trancou aqui. Aí falta 2, você gasta 120 para jogar mais uma bolinha. Aí cai um. Aí você vai e gasta outro 120 para jogar outra. Porque aí um não tem como, né? Um é um. Pelo menos um. Aí eu acho isso desleal. Mas jogador de marketing sabe que o jogador é emocionado. Se eles não tivessem lucro, não fariam. Então é isso. E só para falar, não sendo redundante, mas já sendo, as pessoas defendem demais a Nintendo. Que a Nintendo sempre foi e sempre será mercenária. E assim, e antes de reclamar da time, eles não estão nem aí, estão fazendo só o que a Nintendo determina. Esse jogo não é um jogo rentável para eles, como seria Vitória! um Honor of Kings entre um monte, né? Que agora todos os jogos praticamente são da Tencent, né? Eu não sabia, até um outro comentário que eu descobri que a Tencent tem 80% da Supercell. Eu nunca imaginava isso. Ou seja, ela é dona da Supercell. Só que ela nem coloca o nome dela em... E isso é dado público. Não sou eu que estou tirando do intuição, não. Só vocês pesquisarem quem são os donos as empresas que a Tencent tem, né? Que a Tencent é o grupo maior, o segundo subgrupo é a Time e tem mais um monte, né? Mas os dois grandes é a Tencent e o segundo é a Time. Vai ter bastante empresa. Eita, ó, nem joguei ontem. Esqueci de jogar. Então é isso. O recado era esse. Deixa eu só pegar aqui. Tô com 3 baúzinhos. Queria ver uma roupinha. A moeda. Ah, roupinha vai vir, roupinha. Mas enfim, é isso, pessoal. Foi a... Só para falar sobre que tem muita gente mesmo que joga muito tempo e não sabe. Eu demorei para descobrir como que detectava o que era... Teve um amigo meu que falou a primeira dica de que o bot demora para dar o arranque, né? Sair no pitch inicial. E depois, eu percebendo, vi que bot não seleciona a rota. E digo mais, como tem bot que joga melhor que um monte de jogador aí.
mesmo assim, isso sem, sem exagero. Porque bot vai tentar fazer o que precisa ser feito, né? Não igual alguns jogadores que eles foram mal acostumados. Porque eu acho que eles têm jogador para ir colocando iniciais, né? Não tem só o jogador que joga no trimestre. Garanto que não. Ou eles abandonaram mesmo, né? Só que isso tem consequência. Aquela que eu falei. O cara, ele é acostumado a... Ele começa a jogar. Até ele chegar no Ultra, que no Ultra é fácil de chegar. E o jogo, na verdade, começa quando você pega o mestre. Né? Isso tá tudo errado. Mas vamos lá. Aí o cara, ele começou a jogar. Vamos supor que ele começou a jogar 15 dias. Ele jogando todo dia, jogando 2, 3 partidas. Ele vai ganhar todas. Né? Por pior que ele seja, a não sei que tenha muito azar mesmo. Mas ele vai ganhar todas, ou pelo menos 90% das partidas. Mas ele não sabe que tá jogando com bot. Aí, de repente, quando ele chega no Ultra, ele vai começar a jogar com o jogador. E aquelas coisas que ele sempre fez e deu certo, porque foi MVP em todas as partidas, como que ele de MVP de todas as partidas vai começar só a perder? Aí é onde ele vai começar a xingar, chamar todo mundo de burro, porque ele é o inteligente, porque ele ganhou todas as partidas e agora que chegou no Ultra vai começar a perder. Como que tá acontecendo isso? E no Ultra tem muito experiente, né? Que aí joga Ultra com experiente e Ultra com mestre, né? Ultra eu acho que é pior. A pior classe que tem. O pior elo. O pior elo que tem, porque tem esse porém que tá pegando o cara que veio jogando só com bot. Chegou em experiente. E vai pegar você que tá no Ultra tentando subir para pegar o mestre. E por favor, não ofenda o jogador. Ele realmente ele não tem culpa. Ele não sabe o que é certo. Ah, ok. Eu não vou nem cortar isso daí porque cobrança da Ipanema. Dívida de 20 anos atrás. Mas enfim, é isso, pessoal. Eu acho que eu deixei algumas dicas e também como dica de boa gameplay, entendeu? Não ofenda ninguém. A pessoa que tá jogando modo história, você jogando no Ultra, o cidadãozinho foi experiente, ele não sabe, ele não tem noção nenhuma do jogo, tá? E não é culpa dele, é culpa da política de quem administra o jogo, tá? Porque esse jogo, como ele é voltado, é um MOBA, ele é voltado, mas eu acho que isso acontece em todos os jogos, não é culpa só do Pokémon Night, né? De todo o contexto. Mas assim, eles querem, para que a pessoa não fique esperando o jogador, eles querem otimizar e colocar o cidadão para jogar. Só que tem o contraponto dele jogar contra bot. Vai ser só ele de jogador de 10, só ele. Ou seja, o que ele fizer provavelmente vai dar certo. Ele vai achar que joga bem e vai chegar aquilo que eu estava falando. Ele vai chegar no Ultra, onde ele vai começar a pegar jogadores mesmo. Só que ele não tem noção. Os outros também podem não ter noção, ou pode ter noção um pouco mais de noção que ele, ou pode estar mais sem noção que ele também de jogo, entendeu? Não é todo mundo que para ficar olhando o gameplay, não para ficar escutando dicas que às vezes pode parecer para quem joga, pode achar balela, mas para quem está começando pode ser relevante. Eu procuro sempre nos vídeos, por mais bobinho que seja o que eu fale, mas é para essas pessoas virem com um pouco mais de noção de jogo mesmo,
não como o jogo em si, mas como se portar numa partida. Você não tá sozinho, você tem mais 9 pessoas, entendeu? Aí você fazer coisas propositais, você tá tirando de pelo menos 4, né? Se você estiver se divertindo, mas você não pode se divertir, 4 da sua equipe não. Então, é isso. Acabou ficando longo demais o vídeo, mas eu vou subir ele mesmo assim. E assim, tente fazer uma partida divertida, não só para você, mas para mais pelo menos mais 4, né, que estão jogando do seu lado. Ah, mas o coleguinha não tá fazendo. Faça a sua parte. Deixa ele. Que pelo menos você e mais 3, que tem aquele que não quer colaborar, estarão se divertindo. Que todo jogo, pelo menos ao meu ver, não é para causar estresse, é para causar entretenimento, diversão, ok? Então é isso. Que quem chegou até aqui e achou relevante alguma coisa, inscreva-se no canal, dificilmente falo isso, deixa o like. Então é isso. Valeu, bom jogo a todos e vejo vocês na Ilha Eos.